Fala, meus amigos! A Prova Prod de volta para mais um vídeo preparatório para o concurso CNU 2025, hein? Mais especificamente o bloco 5. Espero que vocês todos estejam bem. Se você não é inscrito, inscreva-se já e assista os outros vídeos de nossa playlist, ok? E pessoal, caso vocês queiram se preparar ainda mais para o concurso CNU, confiram na Hotmart o nosso e-book. Nele você vai encontrar 108 questões resolvidas passo a passo e outras 203 questões com gabarito para você testar seus conhecimentos. Nas disciplinas de planejamento estratégico, gestão de desempenho, gestão de projetos, gestão de pessoas, gestão de processos e as teorias motivacionais. Por apenas R$ 27,90, meus amigos. O link vai estar na descrição, ok? Vamos começar com um breve resumo da aula de hoje, que basicamente vai ser descobrirmos que o PERT é um método probabilístico, CPM um método determinístico. Aprenderemos também a construir, a partir de uma tabela de atividades de precedência, o diagrama de rede e encontraremos o caminho crítico. E na última questão aplicaremos a fórmula PERT do tempo esperado para confirmar a afirmação da questão. Bora para a primeira questão então. Do ano de 2015, Banca Funkeb. Na gestão de projetos, a etapa de desenvolvimento de cronograma busca deixar claras as questões relativas a tarefas, sequenciamentos e tempos necessários para atender os objetivos do projeto. O emprego de diagramas de precedência do tipo PERT e o método do caminho crítico, CPM, são ferramentas bastante úteis nessa etapa. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que contém uma afirmação correta sobre as técnicas PERT e CPM. Letra A. O tempo é uma variável probabilística do método PERT. No método PERT, o tempo é definido como parâmetro de análise. Letra C. O tempo é uma variável estocástica do método CPM. Letra D. No método CPM, o tempo é definido como variável probabilística. Pessoal, o que a gente vai ter que guardar de cara sobre essas duas técnicas? O PERT é uma técnica que lida com incertezas no tempo de duração das atividades. Por isso, o tempo é tratado como uma variável probabilística, geralmente estimado com 3 valores: otimista, mais provável e pessimista. A partir disso é calculado o tempo esperado e o desvio padrão. E o CPM considera que os tempos das atividades são determinísticos, ou seja, são conhecidos com precisão sem variação. É mais usado em projetos com atividades repetitivas e bem conhecidas. O que a gente tem que guardar aqui já de cara, pessoal? As bancas adoram confundir os candidatos com relação a PERT e CPM, com relação a qual é probabilístico e qual é determinístico. Ah, eu vou estudar isso agora, mas amanhã eu já vou esquecer qualquer um, qualquer outro. Não vai não, pessoal, olha só. O PERT, quando você tem as atividades do projeto e você não tem o tempo exato de duração desses projetos, dessas atividades, melhor dizendo. E para isso você vai ter que ter estimativas, que vai ser o quê? Como disse aqui, a otimista, mais provável e a pessimista. A partir disso, como método probabilístico, você vai ter um tempo mais provável que isso aconteça. Já no método caminho crítico, é quando você já tem o tempo exato dessa atividade. Então, para você não esquecer, probabilístico, mas com o quê? Com a letra P. E o método PERT também. PERT e probabilístico estão juntos, pessoal. Você não vai esquecer isso aqui mais, hein? P de PERT, P de probabilístico. Sendo assim, determinístico vai sobrar o CPM. Qual é a análise das alternativas, então? Letra A é a questão correta, pessoal. PERT trata o tempo como probabilístico. P de probabilístico, P de PERT. Não esqueça isso, pessoal. A letra B está incorreta. Ela dizia assim: no método PERT, o tempo é definido como parâmetro de análise. O tempo é uma variável de entrada no PERT, pessoal, mas não é um parâmetro fixo de análise, ele varia. Quem tem o tempo como um parâmetro fixo é o CPM. A letra C dizia que o tempo é uma variável estocástica do método CPM, não é. O tempo é uma variável estocástica do método PERT. Não trata tempo, CPM não trata tempo como variável estocástica, que nessa questão aqui quer dizer aleatório, vamos dizer assim. Trata como determinístico. E a letra D, no método CPM, o tempo é definido como variável probabilística. Tá vendo, pessoal? Como eles tentam confundir o candidato com relação a isso. Quem é probabilístico, quem é determinístico. O método CPM é determinístico. P de PERT, P de probabilístico. Não esqueçam isso, pessoal. Bora para a segunda questão. Da banca IBAD, ano 2024. Considere um modelo PERT aplicado à gestão de projetos complexos. Avalie as seguintes afirmações sobre o modelo. 1.
O modelo PERT é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que se baseia em 3 estimativas de tempo para cada atividade. O tempo mais otimista, o mais pessimista e o mais provável, para calcular a duração esperada do projeto. Igual eu falei na primeira questão, pessoal. A primeira afirmativa aqui então é correta. Segunda afirmativa. Diferentemente do método do caminho crítico, o modelo PERT não permite a identificação de atividades críticas que podem atrasar todo o projeto. Negativo. Mas vamos para a próxima. O PERT é eficaz em projetos onde o tempo de execução das atividades é incerto, permitindo aos gestores identificar variações no cronograma e ajustar seus planos conforme necessário. Correto. Estão corretas as seguintes proposições. Letra A, apenas 3. Letra B, apenas 1 e 3. C, 2 e 3. D, apenas 2 e E, apenas 1. Vamos lá, pessoal. PERT e CPM. Permitem ao gestor visualizar melhor como as atividades de um projeto serão dispostas, bem como auxiliam na diminuição de imprevistos e na elaboração de um cronograma mais realista. Nos 2 métodos, o gestor consegue visualizar as atividades, pessoal. No CPM, adota apenas uma única estimativa de duração para cada atividade, ou seja, o CPM é determinístico em relação aos prazos. E o método CPM tem por objetivo determinar a menor duração possível do projeto, estimar a duração mínima do projeto. Já o PERT é uma técnica utilizada para estimar a duração das atividades, pessoal, baseando-se em incertezas probabilísticas. Ficando assim, agora entrando em mais detalhes. A afirmativa 1 está correta. O modelo PERT utiliza 3 estimativas de tempos para cada atividade: otimista, mais provável e pessimista. E com esses valores é possível calcular a duração esperada da atividade, através da forma tempo esperado é igual a duração otimista mais 4 vezes a mais provável mais a pessimista dividido por 6. A segunda afirmativa está incorreta porque o PERT também permite a identificação do caminho crítico, assim como o CPM. É possível identificar as atividades críticas, aquelas que, se atrasarem, atrasam o projeto como um todo. E a afirmativa 3, pessoal, está correta. O PERT é especialmente útil em projetos com alto grau de certeza no tempo de execução das atividades. Ele permite a análise de riscos, ajuste no cronograma, previsão de atrasos com base na variação dos tempos. Então, a alternativa correta, pessoal, tem a 1 e 3, é a letra B. Beleza, pessoal? Já ficou claro que PERT é probabilístico, CPM determinístico. O PERT é quando você não tem a duração exata das atividades, precisa estimar através do otimista, pessimista e o mais provável. O CPM é para valores fixos de duração. Beleza? Vamos para a terceira questão então, pessoal. Aqui a gente vai matar 2 coelhos com uma cajadada só, hein? Terceira questão, já vou explicar isso já. É da banca Fundatec do ano de 2022. A rede PERT CPM é uma ferramenta essencial para o gerenciamento de tempo e a elaboração de cronograma. A partir das tarefas das atividades precedentes e das durações apresentadas na tabela abaixo, construa a rede PERT CPM e assinale a alternativa que apresenta o caminho crítico correto. Aí a gente aqui tem a tabela, pessoal, com 8 atividades. Aqui no meio temos atividades precedentes e aqui no canto a duração dessas atividades em dias. O que a gente entende aqui, pessoal? A atividade 1, 2 e 3, elas não necessitam que outras anteriores estejam concluídas para começarem. A atividade 4, para ela ser iniciada, ela precisa que a atividade 2 e 3 estejam acabadas. A atividade 5 precisa que a atividade 1 e 4 estejam acabadas. E aqui temos a duração. A atividade 1 leva 8 dias, a atividade 2 1 dia, a atividade 7 leva 1 dia. Temos as alternativas aqui. E o que é necessário para a gente resolver essa questão, pessoal? Primeiramente, é transformar essa tabela numa rede, o diagrama de rede. Vamos lá, o caminho crítico é onde estão as atividades que não podem atrasar, pois senão elas atrasam todo o projeto. Para encontrá-lo, deve-se criar um diagrama de rede e analisar as dependências entre as atividades. O caminho crítico será o mais longo. Vou colocar a tabelinha aqui no canto direito inferior para ficar mais fácil, pessoal. E vamos montar juntos o diagrama de rede. Colocar esse retângulo azul para atividade 1, 2 e 3. Aqui eu vou colocar atividade 4, atividade 5, atividade 6, atividade 7, atividade 8. E agora, pessoal, vou fazer as ligações entre elas. Coloquei a seta ali da 2 para 4, como a gente pode ver aqui. Na tabela, a atividade 4 precisa que a 2 esteja concluída. E precisa também que a 3 esteja concluída.
outra setinha. Atividade 5 precisa que a atividade 1 e a atividade 4 esteja concluída. A atividade 6 precisa que a atividade 5 esteja concluída. A atividade 7 precisa que a 6 esteja concluída. Já a atividade 8, pessoal, olhem lá na tabela. Ela precisa que apenas a atividade 1 esteja concluída. Então temos uma seta direta ali, ó, do 1 para o 8. E agora, pessoal, vamos colocar a duração dessas atividades, que é a terceira coluna ali na tabela. Ó. Atividade 1 tem 8 dias, atividade 2, 1 dia, atividade 3, 2 dias, atividade 4, 2 dias, atividade 5, 1 dia, atividade 6, 3 dias, atividade 7, 1 dia, atividade 8, 1 dia. Está montado o diagrama de rede, pessoal. Por que eu disse no início da questão que a gente mataria 2 coelhos com uma cajadada só? É que na maioria das vezes, pessoal, as bancas cobram essa questão sobre caminho crítico e já dá esse diagrama de rede para você encontrar o caminho crítico. Beleza, fica um caminho mais curto para você, menos tempo para você resolver a questão. Mas pode ser que ela dê essa tabela. E se ela der a tabela, você precisa saber como criar o diagrama de rede. E aqui então estão as alternativas. Letra A, caminho 2, 4, 5, 6 e 7. A gente vê aqui, ó, 2, 4, 5, 6 e 7 é um caminho possível. E o que a gente faz agora? A gente soma os tempos desse caminho, pessoal. Atividade 2, 1 dia. Atividade 4, 2 dias. Atividade 5, 1 dia. Atividade 6, 3 dias. E atividade 7, 1 dia. Se a gente somar tudo, a gente vai encontrar 8 dias. 1 com 2, 3. 3 com 1, 4. 4 com 3, 7. 7 com 1, 8. Aí a gente analisa a alternativa B, que a gente vai encontrar 14 dias, pessoal. Atividade 1 e 8 somente. Atividade 1, 8 dias. E atividade 8, 6 dias. Dando 14 dias. Alternativa C, 3, 4, 5, 6 e 7. Que seria aqui embaixo 3, 4, 5, 6 e 7. E a gente encontraria o valor de 9 dias. E a alternativa D, pessoal. Vejam só, pessoal. A alternativa D nem sequer é um caminho possível de resolução para essa questão. 1, 2 e 3. 5. O 5 só precisa do 4. Se a gente pegar aqui, ó, não tem nem seta do 1 para o 2, do 2 para o 3. Então esse caminho nem sequer é possível. Então analisando as 3 que restaram aqui, que são caminhos possíveis, a que tem a maior duração é a letra B. Logo esse é o nosso caminho crítico e a resposta da questão. E agora uma questão prática a respeito aí da fórmula do PERT, do tempo esperado, que é a nossa questão 4 da banca Quadrix, ano de 2022. Acerca das noções de gestão de projetos, julgue o item. Suponha que uma atividade do projeto possua as seguintes estimativas de tempo. Otimista, 10 dias, mais provável, 15 dias, pessimista, 30 dias. Nesse caso, utilizando a estimativa PERT, é correto afirmar que o tempo estimado para a atividade é superior a 16 dias. Certo ou errado, pessoal? Como mostramos já a fórmula nas questões anteriores, vamos apenas aplicá-la. É uma fórmula que você tem que estar internalizado e ter ela internalizado aí na sua mente, pessoal. Não pode esquecer. E ela é muito fácil de guardar. É o otimista mais 4 vezes a mais provável mais a pessimista, tudo isso dividido por 6. E ficaria 10 mais 4 vezes 15 mais 30 dividido por 6. Lembrando de fazer a multiplicação primeiro, hein, pessoal? Não esqueçam isso. Resolvendo essa conta e essa fórmula, a gente encontraria 16,66 dias. E como ali na questão pede, é correto afirmar que o tempo estimado para a atividade é superior a 16 dias. Certo? 16,66. Resposta certa então, pessoal. Ficamos aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo.